aprendizado se torna eficiente quando você consegue estruturar as ações que você vai fazer durante aí o seu dia, sua semana, seu mês e por aí vai. Como o YouTube tá meio parado, assim, planejamento, eu tô fazendo alguns drops aqui para você todo dia, beleza? Coloca essas dúvidas aí embaixo, que eu posso fazer um vídeo rápido assim, falando e respondendo a sua dúvida. A primeira coisa que você precisa entender é que o estudo, ou eu estou chamando de estudo o conjunto de ações que você faz para tentar chegar a um objetivo, ele precisa ser visto como uma reta. Então, imagina uma reta, ou seja, tem um ponto inicial e um ponto final. A gente pode chamar de ponto A e ponto B, beleza? Então, como é que vai funcionar isso? No seu ponto A, você vai ter o objetivo em mente e a sua situação atual. No ponto B, você vai ter as coisas que você está querendo alcançar e você também vai ter o tipo de mundo que você vai encontrar nesse ponto. É como se fosse um mapa do tesouro e no ponto final você chega e captura e conquista aquele tesouro. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer esse raciocínio? Então, você vai ter o ponto A, que é você do jeito que você é hoje, e você vai ter o ponto B, você como estará quando alcançar o que você quer. Beleza? E para alcançar esse ponto B, a gente precisa definir várias coisas. Onde essas coisas são definidas? Lembra que eu pedi para você imaginar a reta, uma reguinha? Ponto A, ponto B. Aqui no meio você vai ter o quê? Você terá as ações, os comportamentos, os hábitos, ou seja, as coisas, os obstáculos que você vai ter que vencer e também você terá o esforço que você terá que aguentar diariamente ou na frequência necessária para alcançar ou para se aproximar desse ponto B. O uso disso nos estudos, ele ocorre quando você entende que você tem certos tópicos para aprender, certas técnicas para experimentar, certas sessões de avaliações que você vai fazer todos os dias, hábitos que você, se não ainda os tiver, terá que desenvolver, ok? Tantos quanto serem necessários, ou seja, algumas coisas você terá que, por exemplo, o hábito de fazer exercício. Adriano, eu nunca fiz exercício na vida. Beleza? Então, tem muito estudo dizendo que quando você faz exercício, melhora o seu sono, melhora a sua atenção, melhora a sua inteligência, melhora... Tá entendendo? Então, é como se fosse algo obrigatório você fazer exercícios. É como se fosse algo obrigatório você dormir bem, você se hidratar, você... Tá entendendo? Então, tem um conjunto de coisas nesse meio do caminho que estão para além de simplesmente sentar e começar a ler um livro. Tem coisas que vão impactar a sua vida do seu cotidiano, sua vida social, a sua vida. Tá entendendo? Então, o primeiro, se existir um primeiro passo, é aceitar que existe um esforço que aquele... É como, imagina só que não são uma pessoa, não é só um Adriano, é o Adriano de hoje, é o Adriano do futuro e o Adriano que vai se esforçar, beleza? Então o Adriano de agora, do ponto A, ele precisa aceitar que para ele ter o que ele quer ter no futuro, no ponto B, ele tem algumas coisas, algumas ações, alguns comportamentos que ele precisa ser capaz de executar. Se ele não aceita isso, o que vai acontecer? Dificilmente ele vai alcançar talvez por sorte ele alcance, mas dificilmente ele vai alcançar o que ele quer, beleza? Então, Adriano, como que eu faço para aceitar o desafio? Aí que tá uma pergunta que ninguém faz. Por quê? Eu tenho um desafio, eu vou tentar vencer eles, beleza? Mas como que você aceita que você terá esses desafios? É uma pergunta que, quando eu ouço, como se não fizesse sentido, mas faz. Por quê? Porque existe uma alteração ali na sua identidade, na maneira como você mesmo se enxerga, beleza? Então, existe aí duas mudanças principais. A primeira delas é a mudança de identidade, ou seja, eu sou o tipo de pessoa que faz certas coisas, ok? E depois você vai ter as mudanças de comportamento, que
que são, num primeiro momento, definidas pelas regras inquebráveis ou bright rules. Como assim, Adriano? É como se fosse assim: eu acordo ou eu saio da cama depois de acordar em até 10 minutos. É uma regra que eu peguei lá do Tom Bilyeu. Tá entendendo? Ou seja, antes eu fazia o quê? Eu acordava e eu lembro que eu já fiquei 3 horas na cama, deitado, sem dormir, e eu acordei e fiquei lá. Como é que eu sei que foi 3 horas? É porque o celular despertou, eu fui lá, desliguei o celular, voltei para a cama, não dormi, fiquei. Quando saí tinha passado 3 horas. Percebe? Então, existe o quê? A necessidade da aceitação de que você não é mais a pessoa do ponto B. Quem eu sou então? Eu sou a pessoa do meio do caminho. Eu sou a pessoa que está em processo. Eu sou a pessoa que aceitou. Você só aceitou quando você está no processo. E você só está no processo quando você define e segue essas bright rules, ou essas regras inquebráveis. O que são regras inquebráveis? Vou te dar um exemplo bobo do cotidiano. Então, eu acabei de almoçar agora, estou aqui com um prato de comida sujo, ok? Então, uma bright rule, ou seja, uma regra incondicional, eu acho que é isso, eu sempre lavo as vasilhas depois de ter comido, tá entendendo? Essa é uma espécie de bright rule. Ou outra, eu sempre tomo 20 minutos de sol todos os dias, eu sempre medito, eu sempre tomo banho frio, eu sempre... Tá entendendo? Não existe a possibilidade, e aí se você pode discutir isso, é claro, mas você aceitou isso. Então, não existe a possibilidade de eu levantar da cama antes, ou depois desses 10 minutos. Ah, Adriano, como assim? É claro que existe a possibilidade. Cara, a gente não está falando se existe a possibilidade no mundo de um ponto de vista geral, né? Isso é possível? É possível. Mas você elimina essa possibilidade quando você aceita a regra inquebrável, beleza? Então, são 3 coisas que eu falei hoje. Se você quiser uma tarefa de casa, resuma elas aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Bye, bye.